Olá pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho da nossa aula de instalação predial hidrossanitária. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas de tratamento para quando você precisa dimensionar uma fossa séptica e um sumidouro em alguma edificação onde não há ainda o sistema de rede pública de esgoto. Então você precisa fazer esse tratamento, né, privado, individual, onde normalmente a gente precisa dimensionar tanto um tanque séptico ou fossa séptica, né, quanto um sumidouro. Então aqui a gente tem uma tabelinha onde mostra uma fórmula para se calcular o volume de um tanque séptico, explicar um pouquinho sobre as fórmulas, depois eu falo de uma maneira geral o que seria a fossa séptica e um sumidouro, para quem ainda não tem o conhecimento desses conceitos. Então, primeiro, o volume ele é igual a 1.000 litros mais N, que é o número de pessoas ou unidade de contribuição que eu vou ter em determinada situação. Por exemplo, se eu tiver uma edificação residencial, o N será realmente o número de pessoas que vivem ali naquela edificação. Agora, se eu tiver, por exemplo, um cinema ou um restaurante, então não vai ser em função do número de pessoas, vai ser em função do número de assentos no cinema, no número de refeições que são feitas por dia naquele estabelecimento. Então é um dado que se ampara, né, se compara com o número de pessoas, mas em algumas situações acaba sendo o que a gente chama de unidade de contribuição. O C, o C aqui ó, já é a contribuição de despejo, ou seja, se eu sei quantas pessoas vivem ali naquela edificação, eu preciso saber quanto cada uma dessas pessoas vai contribuir de despejos, né? A parte de esgoto. Então, é igual, a mesma coisa daquele sistema hidráulico que a gente já teve nas aulas anteriores. Como no caso, o apartamento era 200 litros por pessoa de consumo. Então, o despejo é a mesma coisa. A gente vai ter lá para uma edificação residencial, a gente vai ter 100 de contribuição para uma edificação de padrão baixo, 130 padrão médio e assim por diante. Então, temos uma tabela para isso. Essa tabela é a nossa tabela 1, que vou apresentar logo em seguida. Então, essa contribuição vai ser quantos litros cada pessoa vai contribuir ali durante um dia, certo? Depois vem o T. O T é o período de detenção em dias que isso vai ficar dentro da nossa fossa séptica. O K já é a taxa de acumulação de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulação do lodo fresco. Então, depois eu vou mostrar uma imagem onde normalmente quando entra esses despejos dentro do tanque séptico, da fossa séptica, ela vai se decompor ali em uma parte que vai representar o lodo, uma parte que vai representar a espuma e uma parte que vai ser a água residual que vai seguir um caminho até o próximo sistema de tratamento, que no caso é o sumidouro. E por fim tem a contribuição de lodo fresco, que é o LF, em litros por pessoa dia. Tanto a contribuição quanto a contribuição de lodo fresco estão na tabela 1. Já a tabela 2 vai estar o período de detenção e a tabela 3 a taxa de acumulação. Então aqui temos as tabelas. Né? Essa tabela foi retirada de um livro e ela tem um ponto aqui que está inverso. Aqui é litro por pessoa e não pessoa por litro. Está invertido isso aqui. Então, olha lá, para uma edificação de ocupação permanente, ou seja, residências, se eu tenho uma residência de alto padrão, eu tenho uma contribuição de 160 litros por pessoa. Se eu tenho um padrão baixo, eu tenho 100 litros por pessoa. Se eu tenho um alojamento, 80 litros por pessoa. E assim por diante. E a contribuição do lodo fresco vai ser de 1 litro por pessoa, para qualquer uma das situações acima aqui. Né? Agora, a ocupação, quando ela é temporária, ou seja, quando é uma edificação comercial, industrial, cinema, restaurante, o que seja, aí a taxa já está nessa segunda parte da tabela. Se eu tenho um escritório, então eu tenho 50 litros por pessoas por dia. Se eu tenho uma edificação pública ou comercial, ou seja, lojas entraria nessa categoria, também 50 litros por pessoas. Se eu tenho um bar, 6 litros por pessoa, um restaurante, 25 litros por refeição, que eu havia comentado antes. Um cinema, 2 litros por assento, e assim por diante. E aqui temos a nossa contribuição do lodo fresco.
Agora, na tabela 2, já vai mostrar o tempo de detenção, que para jogar na nossa fórmula tem que ser em dia. Então, é só essa parte aqui, ó, em dias. Eu não quero por hora, eu quero referente a um dia. Então, se é 24 horas, é um dia. Se é lá 12 horas, é metade de um dia, certo? Então, aqui é a proporção por dia. Como encontrar isso? Você vai multiplicar a quantidade de pessoas, né, pela contribuição. Então, ao multiplicar, tem 50 pessoas e é uma edificação de baixo padrão, de 100, 50 vezes 100, 5.000. Aí 5.000 vai estar na faixa de 4.500 a 6, então o resultado vai ser 0,75, certo? É bem simples de utilizar essa tabela. E a tabela 3, que mostra ali a taxa de acumulação, o K, ela é referente à temperatura e qual período que você vai utilizar para fazer a limpeza da sua fossa séptica. Se você quer limpar com 1 ano ou no máximo 5 anos, você vai escolher essas linhas referentes a esse tempo. E a temperatura já é em função do mês mais frio do ano. Então, por exemplo, eu moro numa região, vou fazer o projeto nessa região, onde o mês mais frio do ano é julho e a temperatura é na casa de 16 graus, 15 graus. Então, vou utilizar essa coluna central aqui, referente a cada tempo de limpeza que eu escolhi, certo? Ah, minha temperatura é 9 graus, então eu escolhi essa primeira coluna aqui, com temperaturas abaixo de 10. Note que nessa tabela também tem um problema, que ela veio menor igual nessa coluna do meio e menor igual nessa primeira coluna também. Isso gera um erro, né? Uma redundância aqui, porque e se a temperatura for exatamente 10 graus? Qual tabela eu devo escolher? Então, só para tirar isso a limpo, o erro está nessa do meio. Essa do meio tinha que ser só menor e não menor ou igual. Então, 10 graus você usa a primeira, 10,1 você usa a segunda. Claro? Aqui tem uma tabela 4 que vai te ajudar a definir as dimensões dessa fossa séptica. Por quê? O cálculo inicial é do volume. Então, com as 3 primeiras tabelas, eu calculo o volume. Com esse volume em mãos, eu tenho que definir quais são as dimensões da base, da largura e da altura, né? E como é feito isso? Ó? Primeiro, a altura, eu tenho limites mínimos e máximos para um bom funcionamento da fossa séptica. Para uma fossa séptica pequena, que tem menos de 6 metros cúbicos de volume, ela não pode ser menos que 1,20 de altura e nem mais que 2,20. Para uma fossa entre 6 e 10 metros cúbicos, ela tem que estar entre 1,5 e 2,5 de altura. E para fossas sépticas maiores que 10 metros cúbicos, né, ela tem que ter no mínimo 1,80 de altura e no máximo 2,80 de altura. E com relação às bases, né? Em relação às bases, eu preciso que a relação entre a largura e o comprimento, né, seja de no mínimo 2 e de no máximo 4. Ou seja, se a largura for 1 metro, o comprimento tem que ser no mínimo 2 metros, para ser 2 para 1. E no máximo 4 metros, para ser 4 para 1. Então, uma fossa séptica de 1 por 1,5 não pode acontecer. Ela não é aconselhável, ela está fora do padrão estabelecido. E se ela for, por exemplo, 1 por 5, também está fora do padrão estabelecido. Ela não vai ter um bom funcionamento. O bom funcionamento é gerar em torno desses dados de 2 a 4. Então, se eu tenho outro exemplo, 1,5 de largura, qual o mínimo comprimento que eu posso ter nela? 3, porque 1,5 por 3, eu estou fazendo uma proporção de 2 para 1. O comprimento é o dobro da largura. Esse é o ideal, mas um pouco a mais pode, até no máximo 4 vezes. Então, 1,5 por 6 também é aceito, porque 6 é 4 vezes maior, né, do que 1,5 metro de largura. Tá claro? Com relação ao dimensionamento do sumidouro, aí o sumidouro já é calculado por área, não por volume. Vou explicar agora qual é o funcionamento do sumidouro e vocês vão entender o motivo de ser área, pela questão do objetivo de infiltrar, né? Então, o cálculo é bem simples também. O NC, você já até calculou ele antes, o N vezes C, são aqueles dados anteriores que foram utilizados até mesmo para encontrar o tempo de detenção. E o CI é o coeficiente de infiltração no solo. Esse coeficiente de infiltração no solo depende muito do tipo de solo que você tem. Se eu tenho solos mais argilosos, eles acabam sendo solos mais compactos, mais impermeáveis, então dificulta mais
a saída da água ali de dentro do sumidouro. Então, é mais demorado essa infiltração no solo. Então, eu preciso fazer um sumidouro maior para suprir ali o tempo que ele demora para infiltrar no solo. Agora, se eu tenho um solo muito arenoso, então esse solo arenoso normalmente ele é mais fácil para a questão da infiltração, né? Então, eu vou ter um resultado de um sumidouro menor, porque a água vai percolar no solo de uma maneira muito mais facilitada, certo? E por fim, quando eu encontrar essa área total é toda a área do meu sumidouro que é cilíndrico. Se é um sumidouro cilíndrico, qual que é a área que eu tenho de contato com o solo? É o fundo do sumidouro, que é um fundo circular, né? Uma área de base circular, e a lateral do meu cilindro também é uma área de contato com o solo, então eu tenho que calcular essa área lateral. E vocês lembram em cálculos de geometria lá que a área lateral de um cilindro ele é retangular, né? Ele é o comprimento da circunferência multiplicado pela altura do meu cilindro. Então essa fórmula sai daí, ó. A primeira parte da fórmula é a área da base, πd ao quadrado sobre 4, que é a área de um círculo. E o segundo é a área lateral de um cilindro, que nada mais é do que o comprimento de uma circunferência, πd, multiplicado pela altura. Eu vou tentar fazer um desenho para vocês entenderem melhor. E por fim, aqui eu tenho, segundo o Botelho 98, alguns dados de coeficiente de infiltração para respectivos tipos de solo, onde mostra o que eu havia comentado. Solos mais arenosos têm um coeficiente maior, ou seja, ele vai percolar no solo 90 litros por metro quadrado por dia, enquanto solos mais argilosos compactos normalmente podem ter um coeficiente até abaixo de 20 litros por metro quadrado dia. Lembrando que na norma ela estipula um teste, caso vocês queiram fazer um teste no local para determinar qual é o coeficiente de infiltração. Esse teste consiste em fazer uma perfuração no solo, normalmente uma perfuração cúbica, um cubo, né, com dimensões especificadas. Você preenche ela com água diversas vezes até a saturação do solo, não pode ser no primeiro teste, você tem que molhar diversas vezes. Quando você perceber que o solo está completamente saturado e não há a infiltração da água ali de imediato, você começa a contabilizar. Em alguns casos, normalmente a gente contabiliza 10 minutos, em alguns 30, existe a norma para as duas situações. E aí, ao contabilizar, vamos supor, 10 minutos, você determina quantos centímetros que abaixou ali aquele poço de água que você fez naquele local que houve a perfuração. Então, você calculando ali o quanto a água percolou no solo, é possível ser feito um cálculo numa fórmula e determinar o coeficiente de infiltração. Então, vamos supor que eu fiz a saturação do solo bem argiloso compacto e preenchi com água. Esperei 10 minutos, praticamente a água não abaixou quase nada. Meio centímetro, algo até menor. Então, com esse dado, você consegue fazer o cálculo da percolação do coeficiente de infiltração. Agora, se eu tenho um solo bastante arenoso, que tem uma infiltração muito boa, ao esperar esses 10 minutos, essa água vai baixar bastante no seu nível, né? Se ela não escoar por completo. Então, você vai contabilizar quantos centímetros houve de baixa, né, do nível da água, e com essa informação é possível encontrar o coeficiente de infiltração. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de uma fossa séptica e de um sumidouro na nossa tabelinha. Porém, eu vou mostrar aqui numa imagem um pouco mais realista para a gente discutir melhor. Aqui eu tenho inicialmente uma fossa séptica. Então, essa primeira aqui é a nossa fossa séptica. Para que ela serve, né? A gente aprendeu ali as fórmulas, mas primeiro eu tenho que entender o funcionamento. Quando eu tenho os meus dejetos, né, tem toda a minha parte de esgoto que foi escoada ali da minha residência, né, foi descartada ali na minha residência, ela vai para um sistema de tratamento, seja público, né, que são os nosso sistema público de esgoto, ou caso não haja isso naquele setor, naquele local, eu preciso fazer essa fossa séptica para tentar fazer um papel de sistema de tratamento. Então, esses despejos, ele entra para essa setinha aqui vermelha e vai cair dentro da nossa fossa séptica. Como funciona a nossa fossa séptica? Ela funciona com
3 camadas, no mínimo 3 camadas básicas de se entender. É claro que isso acontece em camadas maiores, mas para entender melhor, a camada de cima, está escrito scan aqui, é as nossas espumas. A espuma, como é de todos os materiais que são depositados na fossa séptica, aquele com a menor densidade, é claro que ele vai ficar na parte superior. Então a espuma fica por cima. Aí a água residual, ela vai ficar na parte intermediária, por ter uma densidade maior, né, do que da espuma, porém menor do que a sedimentação, né, aquilo que vai se sedimentar na parte de baixo, que é a lama. Vamos resumir como a lama, os dejetos mesmo. Então essa parte da lama ela vai se depositar no fundo da fossa séptica. Então eu vou ter essas 3 camadas mínimas. É claro que ainda existe ainda uma separação entre a parte de óleos, né, que é a gordura, principalmente se for uma edificação que tem um uso muito constante da pia, né, da parte da cozinha. Então eu posso ter aqui, só para ficar até mais claro, uma camada de gordura, já que o óleo tem uma densidade menor que a da água, então o óleo costuma ficar ainda acima da água ali. Então eu teria, vamos supor, espumas, óleos, água e lama, só para ter uma boa noção. Então tá vendo que a entrada e a saída aqui dessa fossa séptica é feita por um T em tubos que tem um determinado comprimento. Para que isso? Para que a água entre um determinado ponto e não faça um movimento brusco no meu sistema para misturar a todo momento espuma com água e tudo mais. E a saída, que é o mais importante. Essa saída aqui final, essa saída tem que estar numa altura que não colete nem óleos, nem gorduras, nem espumas e nem dejetos, certo? O objetivo é que passe por esse sistema apenas a água residual. Água suja, obviamente que sim, é água de esgoto. Porém, já sedimentada, já separada as partes que são mais prejudiciais ao solo, que é a gordura, a espuma e também os dejetos, né? Então, com isso, minha fossa séptica ela vai estar no início, né, completa apenas com água, e à medida que você vai utilizando isso na edificação, vai gerando cada vez mais a parte de lodo, cada vez mais espuma, cada vez mais óleo, ou seja, cada vez mais o espaço que a água tem para estar dentro da fossa séptica vai diminuindo. Então não concorda? Que a tendência é isso aqui, ó. A tendência é essa parte do lodo e só aumentando aqui, aumentando, até chegar a um ponto que ela vai ocupar um espaço muito grande na nossa fossa séptica. O mesmo vai acontecer para com a espuma e o óleo, né? Vai só aumentando o seu espaço ali dentro. Então como é que funciona, né? Por isso tem a questão da limpeza. Uma fossa séptica ela não tem uma duração eterna, e esse é o maior problema que acontece nas edificações. O pessoal não limpa a fossa séptica até todo o sistema se corromper. Vamos entender o restante do sistema para ficar claro. A água do despejo ele vai passar aqui e vai seguir esse caminho dessa setinha azul até cair nesse segundo aparelho. O que esse segundo aparelho é? O sumidouro. Esse é o sumidouro. Como funciona um sumidouro? O sumidouro é um sistema de infiltração no solo, por isso que o cálculo é feito com área de infiltração, né? Então ele é feito normalmente com tijolo trançado, vocês já devem ter visto, ou com manilha com perfurações, justamente para que tenha saída dessa água. Então toda água que cai aqui nesse sistema é uma água teoricamente sem gordura, sem óleos e sem dejetos. Isso vai fazer com que essa água tenha uma percolação mais facilitada, porque a minha parede ela vai estar com essas perfurações aceitando a saída dessa água por todas as setinhas azuis que eu coloquei aí. Na parte inferior, normalmente se coloca brita, só para não ter um contato direto com o solo, né? E aí essa água vai infiltrar nessa brita e vai se percolar pela base do sumidouro, como também pelas laterais. Por isso o cálculo é a área total, que conta tanto a lateral quanto o fundo. Certo? Então, qual que é o objetivo desse sumidouro? Nunca ser preenchido. Esse é o objetivo. Se só cai água aí e o sumidouro foi feito para a água percolar no solo,
O que quer dizer? Quer dizer que a água vai cair aí e vamos supor, durante a noite, quando ninguém está utilizando a casa, todo mundo dormindo, a água vai percolando devagarzinho, no outro dia o sumidouro está vazio. O objetivo é esse, então a teoria perfeita é essa. Mas qual que é o maior problema? O maior problema é que o pessoal não limpa a fossa séptica. E quando ela se preencher por completo e não tem mais espaço praticamente para água, o que vai começar a passar para essas setinhas aqui e vai cair no sumidouro? Vai cair gordura, vai cair a lama, né, os dejetos mesmo, vai cair espuma, vai cair tudo isso. E aí o que vai acontecer? Esse sumidouro vai começar a se encher, né, vai começar a se encher aqui, ó, de dejetos, gorduras e tudo mais. E se isso acontecer aqui, ó, vai começar a preencher não só com água. E aí essas paredes vão começar aqui a serem impermeabilizadas pela gordura que se tem. A gordura é um material impermeabilizante, ela vai drenar e vai evitar, né, a drenagem da água, vai evitar que a água saia por esses poros. E aí o que vai acontecer? Esse meu sistema vai virar um panelão, vai virar uma panela sem saída, porque os poros vão estar fechados por gordura e dejetos ali, que são a nossa lama. E aí o que vai acontecer? Um dia os dois sistemas vão se encher por completo. Isso pode demorar 10 anos, né? Vai demorar, vamos supor, 2, 3 anos para encher a fossa séptica, foi o planejado no cálculo. Aí vai começar a encher um sumidouro que é grande, mas vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando completar ele, quando ele encher por completo, aí você vai perceber, né? Vai extravasar, aí a pessoa percebe. A pessoa, essa minha fossa encheu. Aí liga para limpeza da fossa séptica. Aí o que o pessoal vem? O pessoal da limpeza vem e limpa as duas, né? Vai limpar a fossa séptica e o sumidouro. Só que o que vai acontecer? Ao limpar o sumidouro, ele vai ficar vazio, porém as paredes ainda vão continuar com gordura. Os poros vão continuar fechados. E aí, a partir daí, você vai ter que mandar o caminhão limpar a cada 2 semanas, 3 semanas. Por quê? Porque é um panelão. Qualquer água que entre nesse sistema da fossa séptica sumidouro vai encher e não vai percolar no solo. Você vai utilizar seu tanque, sua máquina de lavar e toda aquela água vai entrar no sumidouro e não vai se penetrar no solo, vai encher de água. Aí você vai começar a pagar a limpeza de água, porque vai extravasar de água suja. Então você vai começar a limpar eternamente isso aí. Então, qual que é o funcionamento? Qual que é o objetivo deles? O objetivo é calcular um tempo de limpeza para a fossa séptica para o sumidouro nunca sofrer todo esse problema que eu acabei de comentar. Então, se você calcula uma fossa séptica para, por exemplo, limpeza de 3 anos, você precisa realmente limpar a fossa séptica de 3 em 3 anos, porque a previsão é que ao 3º ano ela esteja completa. E a partir deste momento, se não for limpa, vai começar a levar gordura e dejetos para o sumidouro, o que nunca vai poder acontecer. Então, se a limpeza for realizada de 3 em 3 anos, você não vai precisar fazer esse sistema que eu falei. Limpar depois de 10 anos a primeira vez e depois começar a limpar todo mês, para sempre. Então, isso é o maior problema. Então, espero que vocês tenham entendido o funcionamento da fossa séptica sumidouro. A fossa séptica é realmente aquele sistema que trata, o sumidouro é apenas o sistema que libera essa água, libera a água no meio. Então, é um sistema de infiltração no solo. Tá claro? Então, vamos voltar para a nossa tabelinha aqui. E vamos agora resolver alguns exercícios só para ficar entendido o funcionamento e como é feito o dimensionamento desses elementos. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Primeiro exemplo é um edifício de apartamentos, ou seja, residencial, né? Com 4 pavimentos. Então eu tenho 4 pavimentos. São 2 apartamentos por andar. Cada apartamento tem 3 quartos sociais e ainda tem 1 quarto de serviço, ou seja, da empregada. O padrão médio. E eu quero calcular tanto o sumidouro quanto as fossas sépticas desse prédio, né, dessa edificação. E aqui tem algumas informações referentes ao cálculo do sumidouro. Eu sei que o solo é arenoso, com coeficiente de infiltração de 115. Foi definido pelo engenheiro que a limpeza será feita de 2 em 2 anos da fossa séptica. O mês mais frio do ano tem em média 35 graus.
A proporção que eu quero na minha fossa séptica é de 2:1, ou seja, o comprimento dobro da largura. E a altura da fossa séptica a gente vai definir como a menor altura que é aceito pela norma. Então, se a norma falar que o mínimo é 1,20, é 1,20, se é 1,5, 1,5, se é 1,80, 1,80, dependendo do volume que for dar a minha fossa séptica, certo? Então, vamos começar a fazer esse dimensionamento. Então, vamos lá. Deixa eu editar aqui. Essa aqui é a nossa fórmula. Vamos começar a substituir essas informações. Então, vamos primeiro encontrar essas informações, né? Quem que é o meu N? Quem que é o meu N? O N, lembra que é o número de pessoas? E aí, para isso, a gente vai ter que calcular conforme aquele conhecimento que a gente já teve lá no sistema hidráulico, onde eu tenho que calcular 2 pessoas para cada quarto, mais a empregada. Então, se eu tenho 3 quartos, eu vou ter aqui 2 vezes 3 mais a empregada. Então, eu tenho 7 pessoas por apartamento. São quantos apartamentos em um andar? São 2 apartamentos em um andar. Os 2. E são 4 pavimentos. Então, eu tenho 2 vezes 4 vezes 7, dá o quê? 56 pessoas. Então, esse é o total de pessoas que tem no prédio. E o C, qual que é a contribuição que eu vou ter ali dessas pessoas? Voltando à nossa tabela, ó, a contribuição está na tabela 1. Para um padrão, qual padrão mesmo que era? Padrão médio, né? Para um padrão médio, eu tenho 130 litros por pessoa e um LF de 1. Então, eu vou ter aqui 130 litros por pessoa dia e o LF vai ser 1 litro pessoa dia. 1 litro pessoa dia. Ok? Então tá aí. O que mais que eu preciso saber? Eu já acabei de encontrar o C e aproveitei e encontrei o LF na mesma tabela. Agora eu vou ter que encontrar o T. Para encontrar o T, que é a tabela 2, para encontrar o T, que é o tempo de tensão, eu tenho que saber quanto que é N vezes C, para eu poder escolher corretamente. Então, primeiro, vamos calcular quanto que é N vezes C. O N deu 56 pessoas, o C, 130. Então, 56 vezes 130, multiplicando aqui, 56 vezes 130, deu 7.280. 7.280 litros, né, litros por dia. Não é mais por pessoa, né? Porque já tem 56 pessoas na jogada. Então, o prédio inteiro vai gerar 7.280 litros por dia. Logo, o meu tempo de detenção vai ser de quanto? 7.200 vai estar na faixa de 6 a 7.500. Logo, o meu resultado é 0,67 dias, são 16 horas. 0,67 dias. E o K, que é o último que está faltando ali, ele vai ser referente a 2 anos de limpeza e 15 graus Celsius de temperatura. Então, 2 anos de limpeza, que é a segunda linha, com 15 graus, que é a segunda coluna, eu tenho 105 de resposta, né? Então, eu tenho uma taxa de acumulação total de lodo de 105 dias. Logo, vamos voltar lá e 105. Vou diminuir essa fonte aqui para não me atrapalhar na sequência. A gente já entendeu qual que é o mecanismo ali. Agora, vou diminuir isso aqui um pouco também. Agora vamos substituir na fórmula. No lugar do N eu tenho 56. No lugar do C eu tenho 130 vezes um T de 0,67. O K ele vale 105 vezes 1, que é o LF. Então esse é o nosso cálculo. Agora toma cuidado com a parte matemática. Parece brincadeira, mas normalmente toda vez que eu aplico uma prova desse conceito, uma porcentagem até relativa, uma porcentagem importante, acaba errando a parte matemática, acaba somando, por exemplo, 1.000 com 56 primeiro. Isso nunca pode acontecer. Então vamos à parte matemática. Primeiro multiplicação, depois soma e assim por diante. E tem a questão do parênteses primeiro também. Então eu vou fazer aqui conforme deve ser feito, ó. Até para ficar bem claro. Primeiro, vamos multiplicar o 130 por 0,67.
Isso dá 87,1. 87,1. Depois eu vou multiplicar o 105 vezes o 1. 105 vezes 1 vai dar o próprio 105. Pronto. Realizei as duas multiplicações que eu tinha dentro do parênteses. Agora, ainda dentro do parênteses, eu realizo a soma, porque o parênteses eu tenho que fazer primeiro. Então, 87,1 mais o 105, né, vai dar quanto aí? 192,1. Certo? Agora, esse 56, ele está obviamente multiplicando por tudo que estava dentro do parênteses. Então, agora eu vou pegar o 56 e vou multiplicar por 192. Então, 56 vezes 192 vai dar ali 10.757,6. E, por fim, eu somo com 1.000. A última coisa que eu vou fazer é somar mais 1.000 litros a esse sistema. Então, 10.000 mais 1.000 vai para 11.000 a nossa soma final. Então, isso aqui é o resultado final em litros. Deu 11.757,6 litros. Convertendo para metro cúbico, a gente divide por 1.000, obviamente, né? Então, vai ser 11,7576 metros cúbicos ali que a minha faucética precisa ter de volume para que eu consiga suprir por 2 anos o meu sistema com essa quantidade de pessoas. Agora, eu sabendo o volume, eu tenho que saber qual a dimensão da fossa séptica, né? Qual que é a largura, qual o comprimento, qual a altura. Lembrando que ao multiplicar base vezes largura vezes altura, base vezes largura vezes altura de um cubo, né, de um paralelograma, ali, um paralelepípedo, eu tenho 11,7576 metro cúbico. Ou seja, se eu multiplicar a base em metro, a largura em metro e a altura em metro, eu tenho um volume de 11 metros cúbicos, certo? Aí eu volto naquela questão, né? Eu comentei que o objetivo do engenheiro nesse cálculo aqui foi definir uma fossa séptica pela altura mínima que a norma permite. Qual que é a altura mínima que a norma permite? Vamos lá, o volume foi mais de 10 metros cúbicos. Se o volume deu mais de 10 metros cúbicos, na nossa tabela 4, eu estou na última linha, mais de 10. Então, o mínimo de altura que eu preciso ter na minha fossa séptica para um bom funcionamento é 1,80 m. Então, esse aqui já está definido. Se eu quero fazer pelo mínimo, eu tenho 1,80 m. Certo? Agora, a base e a largura foi definida no exercício que é para a gente trabalhar na proporção de 2:1. Ou seja, no lugar do L, eu posso colocar 2B. No lugar do L, que é o comprimento, eu posso colocar 2B, né? No lugar do L, 2B. Certo? Então, eu tenho a base, o comprimento são 2 vezes a base, o comprimento é o dobro, e a altura. Nessa brincadeira, eu posso começar a já juntar aqui, ó, B vezes B, vou juntar aqui mesmo na linha, vocês vão entendendo. B vezes B vai dar B ao quadrado. E 2 vezes 1,8, 2 aqui vezes 1,8 vai dar 3,6. Não é isso? Esse 3,6 está multiplicando aqui. Então, obviamente, você está multiplicando, ele vai passar por lado de lá da igualdade, dividindo. Né? Vai passar dividindo. Então, B ao quadrado vai ser igual a 11,7576 dividido por 3,6. Isso vai me dar um valor de 3,266. Só que eu tenho esse quadrado aqui ainda. Quando eu tenho um quadrado, o que eu faço? Eu passo por lá de lá como raiz. Então, eu vou tirar raiz de 3,266. Raiz de 3,266 vai dar uma resposta de 1,8072. 1,8072. Então, esse é o valor da minha base ali, né? Da minha menor medida. Só para arredondar, que a gente não vai trabalhar com esse tanto de casa depois da vírgula, 1,81 centímetros. Então, se a base tem 1,81 centímetros, o comprimento aqui vai ter o dobro, né? Não é 2 vezes ele, então 3,62 centímetros, né? 362 centímetros. E a altura já tinha sido definida como 1,80 m. Se você quiser tirar a dúvida final, pega uma calculadora aqui, ó, e multiplica esses 3 dados, ó. Vou multiplicar 1,81 por 3,62 por 1,80. Como a gente arredondou para mais, tem que dar um pouquinho mais.
11,79 era 11,757, então cumpri o que eu precisava. Esse é o tamanho exato da minha fossa séptica para trabalhar. Normalmente na prática a gente não trabalha com números assim, trabalha com múltiplos de 5, então faria 1,85, né, por 3,70 seria uma opção boa. Aumentava mais um pouco, mas sem nenhum problema. Isso na prática. No exercício, se não pedir para fazer mudança de múltiplo, você entregaria dessa forma o resultado. E para fazer o cálculo do sumidouro, né? Só jogar dessa forma, onde eu tenho o N vezes C já calculado. N vezes C que a gente tinha calculado deu de 7.280. 7.280, vamos lembrar disso. E aproveitando aqui, o coeficiente de filtração do solo escolhido foi de 115. Então, 7.280. 7.280 aqui em cima. E embaixo, 115, né? Ao dividir 7.280 por 115, vai dar aqui 63,305 metros quadrados de área. Essa é a minha área total. Essa é a minha área total. Agora, como calcular isso, né? Lembrando daquilo que eu tinha comentado. Eu até falei que eu ia explicar, né? Ó, se eu tenho um sumidouro e esse sumidouro ele é cilíndrico, né? O sumidouro ele é cilíndrico. O que está acontecendo? Eu tenho uma área da base que é circular. Então, se eu pego só para olhar a base é circular. Logo, a área dela é π, que multiplica d ao quadrado dividido por 4. Essa é a forma da área de um círculo, né? Então, essa é a nossa área da base. E o que seria a área lateral? Toda essa parte lateral aqui, ó, toda essa área lateral, ela é retangular. Pensa se eu venho aqui e faço um rasgo aqui, ó. Faço um rasgo aqui. Só faço um rasgo e estico. O que vai acontecer, ó? Vou fazer mais para cá. Se eu pego essa ponta de cá, ó, e estico lá para lá, e pego essa ponta e estico para lá, o que vai gerar no final das contas? Vai gerar um retângulo. Vai ficar um retângulo. Onde essa ponta aqui, ela veio parar aqui, e essa ponta aqui veio parar aqui. E todo esse comprimento aqui, ó, da circunferência, ó, todo esse contorno que eu estou fazendo aqui em vermelho agora, ó, todo esse contorno aqui, se eu medir ele é essa medida aqui, ó, esticada. Eu não abri o meu cilindro, cortei uma lata de óleo e abri. Então, essa medida aqui é o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é π vezes o diâmetro. Isso é a resposta do comprimento de circunferência que a gente aprende já na matemática. E o resto aqui é a altura, né? Na outra dimensão é a altura do cilindro, a altura do meu sumidouro. Então, como calcular a área aqui, ó, de um retângulo, né? Como calcular a área de um retângulo aqui? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, π vezes d vezes h. Então, π dh. Por isso, a nossa fórmula é aquela. πdh é a área lateral e a área da circunferência πd ao quadrado sobre 4. Então, a gente vai usar essas informações aqui para fazer o nosso cálculo. Logo, vem aqui, ó, a área total é igual. Vamos começar. Eu tenho π vezes d ao quadrado dividido por 4 mais π de novo vezes d vezes h. Essa é a nossa fórmula. Aí que vem um grande problema. Eu conheço a área total? Conheço, 63,305. Eu conheço o diâmetro? Não. Conheço a altura? Também não. Como fazer um cálculo com uma fórmula só que tem duas variáveis? Não tem como, né? Eu precisaria de duas fórmulas.
Porém, eu não vou ter essa fórmula. Logo, para calcular a sumidouro, eu vou por tentativa. Eu tenho que definir um diâmetro e com esse diâmetro eu escolho a altura. E eu posso fazer isso várias vezes até encontrar uma proporção que eu considero como ideal para execução. Porque eu não posso fazer um sumidouro que dê uma altura também muito profunda. Vou dar um exemplo. Se eu escolho aqui, esse sumidouro é grande, é um prédio. Se eu escolho um sumidouro com diâmetro pequenininho, vamos supor um diâmetro só de 2. Vamos ver quanto vai dar de altura. Se o diâmetro é só 2, vou deixar até salvo aqui essa linha. O que eu vou fazer? 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. Então vai sobrar só π aqui, ó. Só 3 igual a 14, 16. Só π. E do lado de cá vai ser 2 vezes π vezes h. 2 vezes π, vamos ver quanto que dá. 2 vezes 3,14, 16. Vai dar 6, né? 0,2832. Se eu pego esses 3 e passo para o lado de lá da igualdade subtraindo, eu vou ter quanto? Ó, 63 menos os 3, 63,305 menos 3,1416, eu vou ter aqui, ó, 60,1634. E eu posso passar esses 6 dividindo, né? Se eu pego aqui e passo dividindo o 6, eu vou encontrar minha altura. Minha altura é dividir um pelo outro ali, ó, 6,2832. Vai dar aqui uma altura de 9,5753. Deixa eu inverter para lá de lá, né? Fica mais fácil. A altura é igual a 9,58 metros. 9,58 metros. Vamos parar para pensar? Eu vou fazer um sumidor de 2 metros de diâmetro e uma profundidade de praticamente 10 metros. Isso é inviável. Tem grande chance de eu encontrar um lençol freático na maioria dos solos. 10 metros de profundidade de perfuração é muita coisa. Então, seria mais aconselhável eu aumentar o diâmetro para escolher uma proporção melhor. Vou colocar aqui 3,5 metros de diâmetro. Também não posso fazer grande demais também, né? Porque aí a tampa, tudo mais, vai ficando cada vez mais complicado. Então, se eu coloco 3,5, agora quanto que vai dar? Ó? Vou pegar 3,5 elevado ao quadrado e vou dividir por 4. Aí essa primeira parcela aqui, né, 3,5 ao quadrado dividido por 4, vezes o π ainda, 3,1416, essa primeira parcela agora deu 9,6211. Enquanto essa outra parte aqui, a 3,5 vezes π, vai dar 10,9956. Vou pegar esse dado aqui e vou passar para o lado de lá da igualdade subtraindo. Então, vai passar subtraindo aqui, né, para o outro lado da igualdade. Ao subtrair esses dois dados, eu vou ter aqui 63,305 menos 9,6211, vou ter 53,6839. Tem esse dado aí. E aí eu vou pegar o 10 e vou passar dividindo, né? Dividido por 10,9956. Passei o 10 dividindo, então eu vou encontrar aqui uma altura igual a 53 dividido por 10,9956, vou encontrar 4,88. 8823, ou seja, se for para arredondar, 4,89 ou 4,90. Então agora eu faria uma altura metade do que tinha dado do outro praticamente, menos de 5 metros, agora já é mais viável. Então eu poderia definir que o meu sumidouro vai ter 3,5, né, 3,5 de diâmetro igual a 3,5 metros e altura igual a 4,90 metros. Essa é uma boa proporção. Numa prova, normalmente a gente estabelece já qual que é o diâmetro ou qual que é o intervalo que eu aceito, até porque senão cada um vai ter uma resposta completamente diferente uma da outra. Então, normalmente eu viria ali e colocaria aqui assim, ó, diâmetro definido. O diâmetro definido é de 3,5 metros. Aí você calcule a altura apenas. Você já sabe que o diâmetro foi pré-estabelecido em 3,5. Ok? Então aqui, finalizou o nosso exercício com o cálculo do sumidouro e da fossa séptica. Só para a gente poder ter mais um exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de um restaurante, né? Só para ter uma noção de quando não se trata de uma edificação residencial, que poderia acontecer de resultado. Então vamos lá, dimensione o tanque séptico, só a fossa séptica só, de um restaurante localizado em Florianópolis, onde considera que a temperatura é 10 graus Celsius. Peguei aqui aleatório, não sei se é realmente 10 graus Celsius, eu não olhei nas tabelas.
que serve 100 refeições por dia e busca-se fazer uma limpeza a cada 3 anos. E eu quero a mesma proporção, de 2:1, que é a proporção mais usual mesmo, e calcular pela área, altura mínima da nossa fossa séptica, de acordo com a norma de novo. Então tá aqui nossa fórmula novamente, né? E aqui, já até coloquei os dados para a gente calcular, vou até diminuir a fonte aqui, ó. Quanto que é o N? O N é a quantidade de refeições, é 100 refeições por dia. Para restaurante é isso, não é pessoas, 100 refeições. E aí a contribuição, a gente olha na tabela, a contribuição aqui para um restaurante, ó, restaurantes similares, contribuição 25 litros por refeição e 0,1 de lodo fresco. 25 e 0,1. Então, eu vou ter 25 aqui e 0,1 aqui. Né? Litros por pessoa, dia. Mesma coisa lá. O N vezes C vai ser 25 vezes 100. Então, 2.500 litros por dia. Né? Para todas as pessoas envolvidas. Né? Aqui pode escrever pessoa, mas o certo é assim, litros por refeição. Né? Ficar mais correto aqui. Agora, o T é referente a esse N vezes C, referente a 2.500. Então, 2.500 estaria nessa segunda faixa, de 1.500 a 3.000. Então, é 0,92 dias. 0,92 dias. 0,92 dias aqui. E para finalizar, uma relação de 10 graus Celsius com 3 anos de limpeza. Uma relação de 10 graus Celsius. Coloquei 10 graus justamente para a gente tirar a dúvida em relação a esse erro aqui da norma. O 10 eu vou usar a primeira coluna aqui, ó. 10 é a primeira. Se fosse 10,1 seria a segunda. Então, 10 com 3, 174. Então, será utilizado 174 aqui. Então, agora só vamos substituir na fórmula. Simples, esse é um conteúdo bem tranquilo. O N é 100, o C é 25 vezes o T, 0,92, mais o K vai ser 174 vezes o LF, que é 0,1. Então, tá aí. Com esses dados, como fazer a parte matemática? Né? Primeiro, multiplicação. Então, vou pegar aqui 25 vezes 0,92, vai dar 23. 174 vezes 0,1, vai mudar só a casa, né? Vai ficar 17,4. 17,4 mais os 23 vai dar ali 40,4. 40,4 vezes 100 vai mudar só a casa, né? 40, né? 4.040. 4.040 mais 1.000 vai ficar 5.040 litros. Que nada mais é do que 5,04 metros cúbicos, né? Dividido por 1.000. Agora que eu tenho isso aí, eu sei que base vezes largura vezes altura é igual a 5,04 metros cúbicos. Qual que é a altura, então, que a gente vai escolher se foi definido para trabalhar com a mínima permitido? Como deu 5 metros cúbicos, eu passei de lugar. É menos que 6, então vou usar 1,20 de altura. Então, vem aqui, uso 1,20 de altura. E aqui é o mesmo esquema, a proporção de 2:1. Então, vou colocar 2B aqui. E faço o mesmo cálculo que a gente fez. Quanto que é 2 vezes 1,2? Vamos resumir? 2 vezes 1,2 vai dar 2,4. E B vezes B vai dar B ao quadrado. Né? B ao quadrado. Logo, resumiu dessa forma. O 2,4 vai passar dividindo ali. 2,4 vai passar dividindo. Logo, B ao quadrado é igual a 5,04 dividido por 2,4. Vai dar 2,1 essa divisão. E eu tiro o quadrado aqui e passo raiz. Raiz de 2,1 vai me dar 1,44914. Ou seja, vou arredondar aqui para 1,45 metros. Se essa é a base, o comprimento é o dobro
Então 2,90 metros e a altura já havia sido definida como 1,20. De novo eu posso pegar a calculadora só para testar. Ao multiplicar 1,45 por 2,90 por 1,20, olha lá, deu um pouquinho mais do que o calculado. E deu pouquinho dessa vez porque o arredondamento foi bem pequeno, né? Tinha dado 1,449, então o arredondamento foi mínimo e resolveu o nosso problema. Então essa é a nossa resposta de uma fossa séptica para um restaurante que fornece ali 100 refeições por dia, que é um restaurante pequeno, né? 100 refeições é pouco. Tranquilo, gente? Aí tem mais um exemplo aqui, ó, que eu quero que vocês façam esse aí. Vocês façam e depois vocês podem tirar dúvida comigo na sala. Então, olha lá. Exemplo 3. Dimensionar a fossa séptica e o sumidouro de edificação comercial de 5 pavimentos. Já tem a previsão de pessoas, então o N já é 110, né? 110 pessoas, já deu a quantidade de pessoas. Não tem que calcular com aquelas tabelas anteriores de hidráulica, que é a quantidade de pessoas por metro quadrado, para fazer a conta. Então já deu o valor, em vez de dar 1 metro quadrado. Para o cálculo da área de filtração do sumidouro e fossa séptica, utilizar os dados a seguir, né? O tipo de solo é uma areia selecionada, ou seja, vai ter aquela contribuição, um CI de 90. O intervalo de limpeza é de 3 anos, temperatura 25 graus Celsius, proporção 2:1. E eu preciso calcular o volume dessa fossa séptica, né? E as dimensões BLH dela, considerando a altura mínima de novo, na norma, e a área mínima de infiltração do sumidouro, além das dimensões de altura já definido um diâmetro de 3 metros. Então, vocês só vão substituir aqui, né? O N e o C para uma edificação comercial, que é 50. O T, vocês vão calcular multiplicando aqui os 50 vezes 110. E assim por diante. Né? 50 vezes 110 vai dar 5.500. Aí você vai olhar na tabelinha qual que é o tempo de detenção aqui. O K você vai olhar relacionando 25 graus Celsius com 3 anos. Vai definir. O LF vai estar na primeira tabela lá junto com esses 50, o 50 eu lembro, LF eu não lembro, acho que é 0,2, alguma coisa do tipo. Vai jogar na fórmula, encontrar os volumes e por fim depois jogar na fórmula do sumidouro, que vai dividir o NC pela coeficiente de filtração. Ok? Então vou encerrar a nossa aula aqui e bom estudo para vocês.